top 25 álbuns ao vivo da minha coleção. Vou falar aqui dos meus principais 25 álbuns, não necessariamente do pior para o melhor, e não só de LP. Vou começar a falar aqui dos álbuns que eu considero mais importantes. Tem uma pequena regra do pior para o melhor, e eu espero que você obtenha com isso algum conhecimento aí sobre discos ao vivo. Deixa aí depois a sua opinião, se você concorda com algumas coisas que eu falei, se você discorda. O primeiro disco ao vivo que eu vou comentar aqui é esse CD, Pink Floyd Live. Esse CD que ele foi lançado em 95 e ele é uma gravação de 1970. Ele ocupa aqui uma posição inicial, uma posição baixa, diria que é o 25º. Tem outros discos melhores do que esse que não estão aqui na relação, mas que eu acho menos notáveis. Por quê? Porque ele tem uma playlist muito legal para quem gosta de Pink Floyd. Ele traz a faixa Green is the Color. Green is the Color é do More. The Narrow Way, do David Gilmour, que é do Uma Guma. Let There Be More Light, que é do Saucerful of Secrets. If, que é do Atom Heart Mother. One of These Days, do Middle, que ficou assim interessante aqui, apesar que aquela versão de One of These Days sem o baixo amplificado que você ouve no Pink Floyd do David Gilmour, é uma versão com um baixo apenas, apesar de ter o delay no baixo para fazer a repetição. Tem Echoes em suas duas partes, traz Embryo, que foi uma faixa descartada. Embryo deveria compor a lista de músicas do Dark Side of the Moon. E no final tem Atom Heart Mother, com as partes Feather Shawl, Breast Milk e Mother 4. Então, muito interessante a lista de faixas desse CD. Se você rodar os sebos por aí, você acha esse CD, como eu já vi, no Sebo Capricho, em Londrina. Tá? Se algum dia você vier para o sul do Brasil, o maior sebo da região sul do Brasil é o Sebo Capricho. Eles têm um acervo de disco de vinil gigantesco e um acervo de CDs maior ainda. E para quem acha que CD é bobagem, não é não, tá? A qualidade de som do CD é muito melhor que a do streaming. É melhor ouvir CD do que streaming. Então tá aqui na 25ª posição, Pink Floyd Live, tá? Esse aqui eu comprei numa loja em Apucarana, seladinho, novinho, que coisa louca, né? Gravação bootleg, gravação ilegal, e vendia nas lojas, assim, numa boa. O outro disco que eu trago aqui para vocês é essa edição Fat Boy, sensacional, raríssima, do Live Load, do Ozzy Osbourne, turnê do No More Tears, tá? Lançado em 1993. Todo mundo achava que seria o último disco do Ozzy, e ele tinha anunciado que depois de No More Tears ele iria parar, ele iria se aposentar, mas está aqui Live Load. E esse CD tem uma coisa curiosa. Ele entrou na loja de discos, foi vendido como novo, mas ele é um CD usado, que eu adquiri usado, e ele tinha sido dado pela gravadora à rádio, uma das rádios da cidade, tanto que ele vem com um selo aqui, dizendo que é uma amostra não vendável da Sony. Então ele é um CD que foi doado pela gravadora para ser executado nas rádios pela gravadora Sony Music. O que acontece com o Live Load? É legal? Cara, o Live Load é sensacional. Tá? Quem não conhece, vai atrás. Ele começa aqui com uma... Vou falar uma coisa para você, que a parte que eu acho menos legal desse disco são as músicas do Black Sabbath. Se você quiser ouvir Black Sabbath, eu vou ouvir Black Sabbath. Eu queria ouvir Ozzy mesmo. Mas ele começa ali com uma introdução, tem Paranoid, aí vem muito legal com a música da carreira solo do Ozzy, I Don't Wanna Change the World, Desire, Mr. Crowley. Cara, tem muita... A versão de I Don't Know, tá? Ficou com uma guitarra explosiva. Maravilhosa essa versão de I Don't Know. Supera a versão de estúdio. Muitas músicas aqui ficaram superiores às versões originais de estúdio. É um grande álbum. Entretanto, eu li uma vez, depois eu vi alguns outros comentários,
que aqui tem muito overdub. Nesse sentido, é mais interessante ouvir um álbum desse daqui, que tem uma gravação sujona, um negócio não está 100%, não está muito legal. É mais interessante do que ouvir um álbum trabalhado desse daqui, porque esse aqui tem muito overdub, ou seja, ele é quase um disco de estúdio, de tanta gravação, de tanta correção que foi feita no estúdio. É uma pena, né? Não sabe que o Ozzy, sei lá, o Ozzy é muito louco, ele estava limpo na época, mas a banda deve ter errado muito, então teve muita correção. Me corrija aí se eu estiver enganado, você que conhece Live Load, do Ozzy Osbourne. O próximo álbum que eu sugiro, que eu cito para vocês, é um disco do Angra. Tá aqui, Angra, né? Um disco ao vivo duplo, tá? Live at New, como é que é? Rebirth World Tour, live em São Paulo. Olha o Jack aqui, veio me visitar. E é uma boa amostra do Angra, o Angra que não tinha lançado disco ao vivo até então. Obviamente com o Edu Falaschi nos vocais. Tão legais as músicas? Tão legais sim, tá? É 2003 o lançamento, a banda estava inteirinha, afiada, o Edu estava cantando direitinho, a gente sabe da história do Edu, que ele, depois de um tempo, no Angra, ele passa a ter um problema de refluxo e começa a perder a afinação. Faz um show no Rock in Rio, eu não lembro qual Rock in Rio foi medonho, a banda realmente se apresentou muito mal, mas nessa época o negócio tá legal. E, inclusive ele manda bem Carry On. Você que zoou o Edu Falaschi, que diz que ele... o Jack me mordeu aqui. Que ele não canta Carry On. Ele canta. Tá? Ele faz um drive violento aqui. Mas esse disco tem uma nota baixa. Por quê? Produção ruim. Tá? Qualidade de som... Não tá legal o som desse disco, não. Mas é interessante. Tá? Esse live em São Paulo do Angra. Aqui na capa você tem o Edu Falaschi triunfante. Eu gosto do Edu. Tá? Na época que ele entrou eu não gostei não, né? Claro, eu era adolescente na época em que houve a mudança do André Matos para o Edu Falaschi e como todo fanboy a gente fica emburradinho. Né? Toda criança fica emburradinha. Né? Hoje não, hoje eu vejo que o Edu é um grande artista, um grande vocalista e esse disco é muito bacana. Próximo álbum que eu trago aqui, eu ganhei de presente do meu amigo Wagner, e é um Guns N' Roses ao vivo, live, aqui, Live Era 87-93. Então, o nome já diz, você vai ter aqui todo o repertório, desde o início do Guns até a sua explosão absoluta nos anos 90. E é um disco muito bom. A banda tá afiada. Por exemplo, se você quiser uma boa coletânea do Guns N' Roses, eu sugiro esse álbum aqui. Ele tem, obviamente, eu não vou citar aqui as coisas, faixa pra caramba, né? Encerra com Paradise City, começa com Night Train, e vai embora, meu amigo. Todos os clássicos da banda, porém, para aquela dúvida, é ao vivo mesmo isso aqui? Ou boa parte foi feito no estúdio? Eu posso dizer para vocês, com certeza, que tem overdub demais aqui. Por quê? Porque uma época eles estavam muito doidos, cara. Não é possível de se presumir que o Slash estivesse sóbrio nesses shows, nos shows que vieram a compor esse setlist. Mas é um disco legal. Eu termino aqui com a parte de CDs e agora eu vou para a parte de vinil. E eu começo com um bootleg. Esse vinil bootleg, muita gente viu isso aqui no Mercado Livre. Brave New World, Pink Floyd, tá? Curiosamente, aqui atrás tem a vaca de Atom Heart Mother, porém, isso aqui é o Wish You Were Here ao vivo. Esse LP, ele traz pouquíssimas informações. Ele é uma gravação de 1977. Provavelmente, essa prensagem é de 2017, coisa assim. Eu me lembro que veio gente me perguntar, porque eu fiz uma resenha desse álbum, e veio gente me perguntar se era legal ouvir. Olha, cara, eu gosto de ouvir esse disco. Eu acho esse disco aqui bacana, tá? Gosto dele, volta e meia eu coloco ele no toca-disco. Mas a qualidade de som
é ruim. Tá? Não vou nem dizer que é mais ou menos. É ruim. Se você é um cara que não quer saber de disco com som abafado nem nada, nem vai atrás. Agora, se você é curioso, fã mesmo de Pink Floyd, que nem eu, vale a pena o registro, é um registro muito curioso, a banda tá tocando legal. E óbvio, cara, é uma gravação que tudo indica, uma gravação crua da mesa, dá para ver as modulações do som ali e tal. E sem dúvida alguma, não tem overdub nisso aqui. Ou seja, quando você está ouvindo esse LP, você está ouvindo o Pink Floyd ao vivo, de fato, sem tratamento nenhum. Negócio cru, negócio verdadeiro. Só uma curiosidade, o vinil é colorido. Ele é aqui, ó, transparente, bacana. E não tem dado nenhum, cara. Não tem encarte. Deixa eu ver se tem encarte. Não, não tem encarte, não tem informação, não tem nada. O pessoal não gosta desse disco. O pessoal que andou comprando reclamou muito. Inclusive, esse eu comprei usado, comprei de segunda mão. Ou seja, o pessoal compra, não gosta do som, está querendo ouvir o som limpo e não se dá bem e acaba passando para frente. Bem, próximo disco aqui é um disco muito curioso. É o Twisted Sister. Twisted Sister, Live at Hammersmith. Muito bacana. Muito legal esse disco. Óbvio, se eu comprei porque eu gosto. O som é sensacional. Tem overdub? Provavelmente não. Porque, inclusive, tem um ponto muito negativo nesse álbum. Muita falação do Dee Snider. Eles não corrigiram. Normalmente, no disco ao vivo, eles corrigem as falações. Óbvio, você vai lançar um disco de música, não um disco de discurso. E aqui não, cara. Dee Snider fica falando. Você que não é inglês fluente, que nem eu. Você fica ali ouvindo o Dee Snider conversando e é um saco. A lista de músicas é definitiva. Isso aqui é uma coletânea do Twisted Sister. Esse disco aqui, cara, sabe? Começa aí de maneira explosiva com What Do You Know? What You Don't Know. What You Don't Know. Sensacional. The Kids Are Back. Stay Hungry. Destroyer. E We're Gonna Take It. Lado A. Lado B, olha só, cara. You Can't Stop Rock and Roll. Knife in the Back. Shoot Them Down. Under the Blade. Muito bacana. Lado C. Burning Hell. I Am a Me e I Wanna Rock, que ficou sensacional com a galera gritando I Wanna Rock, junto com Dee Snider. E o lado D, pelo que parece aqui, é o encerramento desse concerto, termina com SMF e We're Gonna Make It. E aí tem um complemento com um cover de Jailhouse Rock, do Elvis, né? Porque não é do Elvis e tal. E Train Keep It a Rolling. Está dizendo aqui que é um ao vivo de Detroit de 79. Legal, legal. Aqui, meu amigo, é o CD gravado no vinil. Tá? Você pega a passagem do lado A para o lado B e do lado C para o lado D, vai fazendo um fade rapidinho, sem edição nenhuma, sem mixagem. Eles pegaram a masterização do CD e passaram para o vinil. Só para não ficar um corte abrupto, eles fizeram um fade out no final do lado A para o lado B e do lado C para o lado D. Só isso. Ou seja, o que você está ouvindo aqui? Você está ouvindo CD. Então, se você encontrar esse CD, compra, que vai dar na mesma de ouvir o vinil. O som do vinil é ruim? Muito pelo contrário. O som é bom. Só que você que é um entusiasta do vinil, você não vai estar ouvindo o vinil aqui. Você vai estar ouvindo um CD gravado no vinil. Como acontece com muito disco por aí. Ah, agora sim, hein? Agora vem um negócio de peso. Então, eu falei aqui do Twisted Sister. Vamos falar do Led Zeppelin. The Song Remains the Same, de 1976. Eu acabei de adquirir esse álbum. Sensacional, histórico. Disco histórico. Tá? Discão mesmo, de época. Falando de gravação digital no vinil, eu prefiro muito, mil vezes,
o disco de época. Mas ele não ocupa posição alta. Por quê? Bom, vou falar do pontos positivos. Ponto positivo, porra, é o ao vivo do Led Zeppelin. Na melhor fase do Led Zeppelin, depois de Physical Graffiti. Então vamos dizer que esse disco aqui encerra a fase de ouro do Led Zeppelin. Led Zeppelin não tem fase ruim porque quando eles começaram a fazer os discos ruins, a banda acabou. Né? Fizeram Presence e In Through to the Outdoor. São discos não tão bons. São excelentes, mas estão muito abaixo de Physical Graffiti, do volume 4, volume 2, volume 3 e House of the Holy. Mas a lista de músicas, pô, começa com rock and roll. Cara, rock and roll aqui começa explosivo. John Bonham moendo na bateria. É muito notável o som da bateria. Você sabe que o Jimmy Page sempre foi muito primoroso na mixagem do som da bateria no Led Zeppelin. Ele sempre deu muita ênfase pro bumbo do John Bonham. A bateria sempre foi valorizada. E aqui, cara, não foi diferente. Claro que tem muitas músicas incríveis, né? Rock and Roll, Celebration Day, The Song Remains the Same, Rain Song. Aí começa o problema. Por que eu não gosto muito desse disco? Não é o meu preferido. Os caras me pegam o lado 2 inteiro e preenchem com o Dazed and Confused. Pô. Cara, Dazed and Confused é legal. Pô, sem dúvida alguma. Mas um lado inteiro só com Dazed and Confused, enchendo linguiça, um solo, cara. Nos anos 70 tinha isso, cara, solo, e ficava solo, e o guitarrista solando, e aquela coisa, aquela viagem na maionese. Aí o negócio fica minimalista, fica pequenininho. Aí daqui a pouco volta num surto virtuoso. E aí você fica, pô, cara, o que eu tô ouvindo? Pode me criticar. Eu acho que é uma questão de época. Mas eu não gosto muito disso não, cara. Eu acho que... Vai tocar Dazed and Confused? Toca Dazed and Confused. Podia ter feito a música na íntegra e colocado pelo menos mais umas 2 faixas nesse lado 2, para ter mais música para a gente apreciar. Mas eles fizeram essa opção por fazer uma Dazed and Confused gigantesca, que eu não gosto. Eu não gosto dessa versão de Dazed and Confused em The Song Remains the Same, do Led Zeppelin. A coisa fica boa no lado 3, vem No Quarter. Que versão sensacional. Stairway to Heaven ficou muito legal. E aí vem, né, o lado 4. Moby Dick gigantesca, com solo de bateria. Eu gosto de bateria, cara, mas o solo de bateria é um negócio também, né? Sei lá, cara. Eu não acho muito legal. E termina com Whole Lotta Love. Muito bacana, música importantíssima. E o segundo ponto negativo desse álbum. Os vocais foram todos refeitos no estúdio. É overdub de todos, se não quase todos os vocais desse disco. Robert Plant estava com problema de garganta, não cantou bem nos concertos que vieram a compor tanto o filme quanto o LP, o álbum. Então todos os vocais estão feitos no estúdio, não é ao vivo, e boa parte das guitarras também foram refeitos no estúdio, porque diz a lenda, Jimmy Page estava mais louco que o Batman, tá? E não tocou legal. Então é uma pena, cara. Você está ouvindo aqui ao vivo a bateria e o baixo e os teclados. O vocal é feito de estúdio, guitarra é feito no estúdio, The Song Remains the Same, do Led Zeppelin. Muito legal, vale a pena. Peça importante para colecionador, tá? Tanto que eu tenho, mas tem aí suas ressalvas. O próximo é um álbum importantíssimo na história do rock. É o Deep Purple, Live in Japan, 1973. Disco primoroso, histórico, tá? Disco indispensável na coleção de qualquer fã de vinil e de rock and roll. E vamos lá, cara. Por que esse disco é sensacional? Zero overdub. O Jon Lord, numa entrevista, chegou a falar que tiveram algumas correções de estúdio, e é isso que é o overdub, caso você esteja ouvindo. O que é overdub? Correção feita em estúdio, né? O cara erra ao vivo, vocês vão no estúdio, regrava o trecho, insere na mixagem, que é a parte onde você cola os sons para compor a música.
O Jon Lord teria dito que houve algum overdub, mas, vamos dizer, historiadores da música vasculharam as fitas originais e diz que não há evidência de overdub, ou seja, isso aqui é o show. Isso é maravilhoso, cara. É um retrato histórico do que aconteceu lá nos anos 70 com Deep Purple no Japão. É no duro isso aqui, é preto no branco, não tem frescura, é do jeito que eu gosto, coisa verdadeira, autêntica, sem falsidade. E a lista de músicas é explosiva, né, cara? O negócio começa com Highway Star. Uma coisa legal desse disco é que ele vem dizendo quando foi gravado cada faixa aqui. Highway Star foi gravado em Osaka, no dia 16 de agosto de 1972. Child in Time, cara. Ian Gillan estava no auge e ele manda aqueles agudos de Child in Time. E é surpreendente, não tem overdub, cara. Ele fez isso no palco com toda a energia. E isso é uma coisa legal de um disco ao vivo, captar a energia da banda. Então, Child in Time, Side 1, Highway Star e Child in Time. Lado 2 do disco 1, a versão de Smoke on the Water, que ficou muito bacana. Rich Blackmore deu uma mexida nessa música, ela ficou diferente. Faixa 4, The Moon. E aí o disco 2 tem Strange Kind of Woman. Gosto demais dessa faixa. Faixa 6 vai ser Lazy. E aí vem a parte que eu não gosto. Você que é fã do Deep Purple, você que é fã desse disco, vai me criticar. Falo, pô, cara, como assim você não gosta? Cara, me preencheram um lado inteiro com Space Trucking. Porque Space Trucking, não sei, cara. Space Trucking é Space Trucking. É uma música pequena, compacta. Começa ali aquele riff de teclado. Pam, pam, pam. E os caras esticaram ela aí por sei lá quantos minutos. 17, 18 minutos. Não ficou legal. Para mim, poderiam ter feito Space Trucking normal e colocado pelo menos mais uma faixa ali para agradar os fãs, para entregar mais material para nós. E é um lado inteiro só de Space Trucking. Não é um disco que eu coloco direto para ouvir, apesar de eu gostar muito, de achar muito importante e de ter esse álbum como um grande registro histórico da fase áurea do rock and roll, por não ter overdub, mas essa faixa inteira de Space Trucking, esse lado inteiro de Space Trucking, é um ponto que eu considero negativo desse álbum, que é um álbum histórico, sensacional, um dos melhores discos ao vivo da história, Deep Purple Live in Japan. Agora vamos para a próxima posição, Scorpions de 1985, Worldwide Live. Comprei esse álbum recentemente. Disco sensacional. Bom, falar dos pontos positivos. O que eu pesquisei aqui na internet, vi em vídeos e fui atrás, não tem overdub. Para mim, isso é crucial. Legal, é o show, é a energia do show. É um disco enérgico. Você coloca ele no volume alto, ele explode, meu amigo. Ele tem todas as frequências, matizes de um show realmente aí na tua casa. A lista de faixas é impecável, cara. É um The Best Of do Scorpions, cara. Lado 1, Countdown, Coming Home, Blackout, Bad Boys Running Wild, Living on Sunday Morning, Make It Real. Lado 2, Big City Nights, sensacional. Coast to Coast, Holiday e emenda com Still Loving You, que não superou a versão ao vivo. Todas as outras aqui, cara, eu acho que estão tão boas, se não melhores, que a versão ao vivo. Essa Still Loving You aqui, prefiro a versão de estúdio. O lado 3 é o que eu mais gosto. Isso aqui é uma coisa bacana, cara. O disco vai ficando cada vez melhor, cara. Rock You Like a Hurricane tá explosiva. Can't Live Without You tá matadora. Another Piece of Meat, sensacional. E a faixa que eu mais gosto desse álbum, Dynamite, tá realmente explosiva. E vamos para o final com The Zoo, com aquela guitarra raspada. Rudolf Schenker destruindo. É Rudolf Schenker, né, que é o irmão do Michael Schenker, e o Matthias Jabs, cara. Dois guitarristas históricos da história do rock and roll aí. Aí vem No One Like You. Essa música é muito bacana. Você lembra? No One Like You. Sensacional. Can't Get Enough, parte 1. Six String
Can't Get Enough, parte 2. Disco fenomenal, cara. Indispensável. É o maior sucesso ao vivo de todos os tempos. É o disco ao vivo que obteve o maior sucesso de mercado. É o disco ao vivo que mais vendeu. E é fácil de conseguir. Essa versão original. Por quê? 2 pontos. Primeiro, ele foi relançado, uma remasterização. Não sei se remixaram, mas remasterizaram, lançado em vinil 180 gramas, de alta qualidade. Meu amigo Sandro Vinil da Parede comprou. E fizeram uma coisa, cara. Corrigiram um aspecto desse disco. Eu, inclusive, quando coloquei ele no toca-disco, achei que ele estava com defeito. O som é muito estridente, cara. É um som muito ardido. Tá entendendo? Ficou muito... Por isso que eu falo, se você não ouvir esse disco num volume bem alto, ele não fica legal. Esse disco é feito para ouvir no talo. Aí ele dá uma sensação de arena. Se ouvir num volume baixo, você vai ouvir uma chiadeira, não vai ficar bacana. Vários já me disseram que é um problema dessa masterização aqui, que ficou extremamente estridente o som. Vários amigos já me falaram, realmente, esse som ele é muito, abre aspas, ardido. Mas é um disco importantíssimo. É o maior êxito ao vivo de todos os tempos. Nenhum disco ao vivo vendeu tanto quanto Worldwide Live. O próximo é o Chapa Mora no Meu Coração. A capa tá judiada, mas é o Rainbow on Stage. Rich Blackmore. Rich Blackmore é genial, né? A despeito do sucesso que ele já fez com o Deep Purple, o cara me vem com o Rainbow e destrói completamente. Rich Blackmore, aqui em 1977, Rainbow on Stage. Disco que também não tem overdub, Tem uma seleção de músicas sensacionais, The Best Of, né? Lado 1, Kill the King, Catch the Rainbow, lado 2, Man of a Silver Mountain, inacreditável, cara. Não, no lado 1 ainda, Man of a Silver Mountain. Tá, eu tô lendo errado aqui. E aí vem um negócio, né, cara? Lado 2, Mistreated e 16th Century Greensleeves. É um disco simples, com poucas músicas, que te deixa com... Putz, poderia ter mais. Eu não sei o que aconteceu na época, não li uma matéria sobre isso. Talvez a gravadora não acreditava no Rainbow e dissuadiu a banda de lançar um LP duplo, fazendo com que eles lançassem um LP simples. Outro problema. Tem problemas? Tem problemas. É um disco legal? Muito legal. Gosto muito, mas tem problemas. Ele é um disco que tem alguns momentos de silêncio. Fica o Rich Blackmore solando e a coisa fica minimalista e viajada. Mas isso não chega a fazer, obviamente, desse disco um disco ruim. Muito pelo contrário. É um disco excelente. Gosto demais. Fiquei muito feliz de ter conseguido esse álbum de época, disco original, sensacional, Rainbow on Stage. Agora vem um disco que vai ser polêmica. Lembrando que não está aqui necessariamente da ordem de melhor para pior. Só no finalzinho eu vou falar, ó, agora é o top 5, tá? Mas você vai me perguntar, cara, o que esse disco está fazendo aí? É o Jean-Michel Jarre in Concert, Houston, Lyon. Meu chapa, esse disco é histórico. Lançado em 1987, ele foi televisionado. Me lembro que eu era criança lá em 87, eu assisti esse show. Era para ter sido o show no qual um astronauta da Challenger executaria uma das partes de Rendezvous no saxofone. Isso não ocorreu. Você sabe por quê? Por causa do acidente com a Challenger. Mas, cara, é impressionante. Ali em 87, aquela quantidade de raios lasers, Jean-Michel Jarre tocando laser harp com aquelas luvas, é um marco na história da música. E as músicas são muito legais, cara. Você não gosta? Tranquilo. Eu acho Jean-Michel Jarre fabuloso. Eu acho Jean-Michel Jarre primoroso. Um dos maiores artistas do século XX. Apesar que no século XXI ele está meio por baixo, né? Ele optou por uma vibe mais tecnopop e ele não está tendo tanta projeção assim. Mas naquela época, cara, esse senhor era mestre, era revolucionário.
Era um divisor de águas. Está aqui uma imagem dele, tá, com esse teclado tiracolo. Então, esse Jean-Michel Jarre em concert é importantíssimo. E ele faz história, antes disso aqui ainda, com outro álbum, foi um dos primeiros álbuns que eu comprei na minha coleção. O Concerts in China. É isso aqui mesmo, é Concerts in China. É que às vezes está escrito em China, que é a versão francesa. Por que eu considero demais esse disco? Primeiro, porque eu gosto. Né? Eu amo esse álbum. Esse álbum marcou minha vida. Eu ouvia quando era garoto. Mas segundo, meu chapa, esse aqui foi a primeira vez que um artista ocidental se apresenta na China comunista. Foi a primeira abertura cultural na ditadura comunista da China para um artista ocidental, quando Jean-Michel Jarre vai e faz 2 concertos em Pequim. Tem uma história fabulosa disso aqui. Jean-Michel Jarre conta que no primeiro concerto vieram só os oficiais do governo e tudo mais, e ficou uma plateia muito comportada, e o pessoal se resumia a bater palma. E me corrija se eu estiver errado, se não me engano, é esse concerto que está aqui. A plateia bate palminha ali e acabou. E diz que no segundo dia, ele e o produtor, eles compraram do próprio bolso alguns ingressos e foram na rua distribuir para as pessoas. E aí diz que a galera dava pirueta na arquibancada, foi uma alegria, foi uma alucinação. O povo amou o concerto de Jean-Michel Jarre. Esse disco é histórico. De todos os álbuns aqui, esse aqui é o mais importante do ponto de vista histórico. Tem disco histórico aqui, mas esse daqui é um dos mais importantes do ponto de vista da história da música ocidental. Jean-Michel Jarre, Concerts in China. Sensacional. Discão. O outro também é histórico. Vem aí o quê? Roger Waters, The Wall, live em Berlim. Disco importante? Sou suspeito para falar. Você que já assistiu esse canal sabe que o meu negócio aqui é Pink Floyd. Tá? Legal, cara. Muito bom. Gostoso de ouvir. Eu acho que ele está um pouco baixo. Acho que o volume desse disco está um pouco baixo. Mas é sensacional do mesmo jeito. E tem algumas ressalvas. Aí, ó, me contradizendo. Primeiro que não é a banda do Roger Waters. Óbvio, quem conhece esse disco sabe que ele é histórico, porque ele foi executado na Terra de Ninguém, onde havia o Muro de Berlim. Foi para comemorar a queda do Muro de Berlim. Então isso é histórico, esse disco é importantíssimo por isso. Ele celebra o fim da Cortina de Ferro, a queda do Muro de Berlim. União Soviética, que vai cair aí 80, 90, vai cair um ano depois. São pontos extremamente positivos. É a ópera rock The Wall, sensacional, né? Quem não gosta? The Wall aí, que alavancou o Pink Floyd para status de grupo realmente pop. Depois de Dark Side of the Moon, é o grande êxito do Pink Floyd. Só que muitas das versões aqui eu achei que não pegaram muito bem. Porque não ficou legal, cara. Você quer ouvir Pink Floyd, né? Não, Bryan Adams, tá entendendo? Levon Helm, quem é esse cara? Tá entendendo? Rick Danko, desculpa a ignorância, não sei quem que é. Garth Hudson, Paul Carrack, um cantor meio brega. Thomas Dolby, cara. Roger Waters desenterrou Thomas Dolby, que ele faz um solo no final de Another Brick in the Wall Parte 2. Não ficou legal. Aliás, Another Brick in the Wall Parte 2 nesse disco é medonho. Cyndi Lauper destruindo a música e no final Thomas Dolby fazendo um solo de teclado no mínimo de outro planeta. Eu não gostei. Você gostou? Eu não achei legal. A faixa de Johnny Mitchell ficou bacana, tá? Mas, cara, tem pontos positivos, tem pontos negativos. É mais interessante você assistir o show do que ouvir o disco. É um disco que eu coloco bem pouco para ouvir, mas está aqui. Álbum histórico, The Wall, live em Berlim, Roger Waters. Disco importante. The Wall, pouco é bobagem. O próximo disco ao vivo é The Wall, Roger Waters. Haha! De novo. Agora você vai ver os Pink Floyd, filho. Começou com Pink Floyd, segue Pink Floyd agora. Esse The Wall do Roger Waters de 2014.
Edição importantíssima. E nesse daqui o velhinho acertou. Eu escuto demais esse disco, principalmente o disco 1. In The Flash ficou muito boa. The Thin Ice ficou amplificada, mas Another Brick in the Wall, parte 1, e The Happy Days of Your Lives e Another Brick in the Wall, parte 2, ficaram excepcionais. Eu gostei demais dessas faixas. Tá entendendo? Ficou muito bom, porque Another Brick in the Wall, parte 2, ele ainda expande para uma coisa que ele chama The Ballad of Jean Charles de Menezes, o brasileiro que sofreu ali com a polícia inglesa. Esse disco tá muito legal. Aí vem a dúvida. Tem overdub? Cara, eu não li sobre isso. Eu não achei essa informação. Sou levado a crer que é possível. Tá entendendo? Outro ponto é que, por exemplo, em Mother, pobre do Roger Waters, idoso, garganta cansada, ele faz playback, mas ele não te engana. Se você assistiu o show, inclusive o DVD tá aqui, tá? Se você assistiu o show, vai ver que ele fala. Agora eu vou fazer um dueto com um jovem Roger Waters intimidado. Ele fala, é projetado ele cantando no muro. Ele não te engana, ele não faz um playback para a la Kiss, tá entendendo? Mas é um disco muito legal, é um disco muito bom. Tô repetindo essa frase, né? Sensacional. Eu gosto demais, sempre escuto Roger Waters, The Wall, 2014. E agora a conversa é séria. Ah, eu esqueci de mencionar, bicho. O negócio aqui começa a mudar de figura. Porque esse The Wall aqui, ele é triplo. Tem mais essa de disco duplo, não. O negócio aqui é triplo. E aqui também, é quádruplo. São 4 discos de vinil. David Gilmour, live em Pompeia. Joia. Comprei esse disco do meu amigo Sandrão, vinil na parede. A lista de músicas é impecável. É um show do David Gilmour com o Pink Floyd. Tá entendendo? Você já nota o bom velhinho cansado, né? Diz que o David Gilmour vai lançar disco novo aí. Vamos ver como é que vai vir. O que ele vai aprontar para nós. Mas você pega, por exemplo, em What Do You Want From Me, ele já não aguenta aquele vibrato grave que ele fazia. Mas isso não diminui. Qualidade sonora incrível. E é o seguinte, a julgar pelo que eu conheço do David Gilmour de álbuns anteriores do Pink Floyd, não há overdub nesse disco. David Gilmour se recusa a fazer isso. Tá? Inclusive, isso começou na turnê de Delicate Sound of Thunder, em que ele ensaia exaustivamente para fazer a apresentação inteira. Aí eu abro um parênteses, né? É um problema que tinha no Pink Floyd, porque meu amigo Lúcio Iaone, que comentou também esses tempos no Pink Floyd Brasil, que é o seguinte, o Pink Floyd não se apresentava bem nos anos 70. Não era legal. Com o David Gilmour capitaneando a banda, isso mudou. Tanto que ele coloca uma banda de apoio, tá, para dar um reforço ali. Então eu sou levado a crer que aqui, nesse álbum espetacular, não tem overdub. Tá? Inclusive, as faixas de Rattle Dead Lock, isso aqui é a turnê de Rattle Dead Lock, na minha opinião, estão melhores que as versões de estúdio. Então é, sim, uma edição importantíssima, valiosíssima para você que coleciona vinil e que gosta desse tipo de som progressivo do Pink Floyd. David Gilmour, live em Pompeia. Você poderia me falar, pô, Juarez, cadê o Live Gdansk? Então, Live Gdansk eu tenho em CD, mas eu não coloquei aqui. Por quê? Porque seria uma obviedade. Tá entendendo? Eu queria fazer 25. Não ia ficar 26. 26 é um número quebrado, né? Com coisa que 25 é redondo, mas tudo bem. Cara, o próximo disco não é um long play, é um EP. Esse aqui, Pink Floyd, London, 1966-1967. É um registro histórico da era seminal do rock progressivo, em que o Pink Floyd estava se formando, e tem 2 faixas. Lado A, Interstellar Overdrive, com 16 minutos e 46, e lado B, Nick's Boogie, uma improvisação maluca de Nick Mason, tá?
Nick Mason improvisando ali na bateria, um negócio muito doido, coisa muito experimental. Ficou muito legal. Se você gosta de som psicodélico, se você gosta da primeira fase do Pink Floyd, esse álbum ao vivo aqui é esplendoroso. Tem overdub? Sou levado a crer que não, que o que você está ouvindo aqui é a gravação. Até porque esse disco foi lançado em 2005. Ele não foi lançado em 67. Olha, cara, se tem overdub é uma falta de caráter de quem fez e é muito difícil de fazer overdub com um espaço de tempo tão grande. Pegar um negócio ali do final dos anos 60 e fazer overdub no início do século 21. Então, sou levado a crer que o que você está ouvindo aqui é um retrato do que aconteceu naquela época, nos anos 60. Ou seja, isso aqui é uma viagem no tempo. Para quem gosta, é um prato cheio de música psicodélica. É sensacional. Tem uma característica bem legal aqui. Vinil é branco, cara. Olha que coisa bonita. Vinil é branco. Item de colecionador. Você gosta de Pink Floyd, você precisa ter esse disco, hein, cara? Você é fã do Pink Floyd? Você larga a mão, você compra esse disco. Muito bem, vamos chegando aqui na reta final do Top 25. Cara, você vai me perguntar, pô, mas o que esse disco tá fazendo aí? É o Nick Mason's Social of Secrets, Live at the Roundhouse. Live at the Roundhouse, né? É isso. Live at the Roundhouse. Que disco legal, cara. Pô, Nick Mason tomou a iniciativa de montar uma banda com colaboradores do Pink Floyd, Guy Pratt, a galera que já tocava com o David Gilmour. Pegou o repertório até 1971, ali, até o Middle, e me faz um show sensacional. Disco lançado em 2020, plena pandemia, né? Disco primoroso. Tem overdub? Não li sobre isso. Não li se tem ou não. Tá? Sou levado a crer que não. Todo mundo mais de 40 anos. Esse tipo de cara não é de cometer falha. Esse álbum aqui é muito bom. Se é fã de Pink Floyd, aconselho comprar, porque é sensacional. Agora vem um disco histórico, verdadeiramente histórico. Rick Wakeman, Journey to the Center of the Earth. Rick Wakeman, Jornada ao Centro da Terra. Esse disco é ao vivo, cara. Ele adaptou o poema Jornada ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Criou temas, assim, marcantes. Inclusive, muitos temas desse daqui circulavam em propaganda comercial nos anos 80, 90. Se você ouvir esse disco, você vai falar, pô, eu já ouvi essa musiquinha e tal. Muito legal, muito bom. E ao vivo, cara. Ao vivo. Fabuloso. Sensacional. Tem overdub? Não. É o mestre Rick Wakeman, o mago dos teclados, fez seu nome no Yes, depois tem uma carreira solo brilhante, difícil, tá? Ah, eu vou curtir o Rick Wakeman. Ó, cuidado com o Rick Wakeman. Rick Wakeman não é para qualquer um, cara. É um negócio muito refinado. Ele tem umas pegadas assim eruditas mesmo. O negócio do Rick Wakeman é difícil de gestão. Mas esse disco aqui é sensacional. Journey to the Center of the Earth, Rick Wakeman. Aconselho todo mundo. Você acha esse disco aqui sobrando? Era muito popular no Brasil. Vendeu demais. Qualquer sebo que você for, você acha baratinho. Agora, bicho, um dos discos que marcaram a minha vida. Delicate Sound of Thunder, Pink Floyd, turnê do Momentary Lapse of Reason, álbum lançado em 88. E, bom, a música é sensacional, impecável. Tem overdub? Não tem. O que ocorreu foi que David Gilmour, em estúdio, colocou um violão em Comfortably Numb, ele acrescentou, não houve correção do show em estúdio. Ou seja, é um álbum verdadeiro, é um registro, é uma foto daquilo que aconteceu lá na turnê nos anos 80, com a banda de David Gilmour, é um novo Pink Floyd. A lista de músicas é impressionante. Se bem que os críticos dizem o seguinte, cara, o legal de ouvir nesse álbum são as músicas novas, tá? Learning to Fly, Another Movie, Road Around, Sorrow ficou especial. É a minha versão preferida de Sorrow.
Prefiro essa, a do Pulse, e a de outras gravações de David Gilmour. Ele sempre toca Sorrow. The Dogs of War, que diz que o David Gilmour insistiu em colocar essa música, que muitos não gostam, eu gosto. E On the Turning Away ficou sensacional. As músicas antigas, bom, nota para On Off These Days, porque o Gilmour surpreende todo mundo com uma versão de On Off These Days praticamente heavy metal. Um peso exagerado no contrabaixo, uma guitarra rasgante muito diferente do que era feito e do que ainda é feito por Roger Waters. A On Off These Days de Roger Waters, ela é mais amena. Essa daqui, meu amigo, é uma explosão, é de estourar os miolos, tá? Mas Time ficou, legal. Money, eu não gosto muito dessa versão de Money, ficou muito estendida, um solo de guitarra interminável. Another Brick in the Wall Part 2 é a pior parte do disco, ficou muito ruim. Wish You Were Here ficou muito legal, ficou bem radiofônica, tocou muito nos anos 90 nas FMs. Comfortably Numb ficou impressionante. Pela primeira vez nós ouvimos a Comfortably Numb do David Gilmour com aquele solo monumental. E o Run Like Hell ficou explosivo. Aí, ó, vamos repensar, né? Tem que refletir, né, cara? Realmente, as versões... Porque, olha só, das músicas antigas, David Gilmour mexeu nos arranjos e deu uma cara nova, surpreendente. Ficou muito legal, talvez não superior ao original, mas ficou muito legal. Chanel Chris Diamond, On Off These Days, Wish You Were Here, Comfortably Numb, Run Like Hell. São 5 faixas que ele deixou diferenciadas. Ficaram muito legais. Então, não é bem assim que as faixas são ruins, tá? Mas tá aqui. Delicate Sound of Thunder, discão de época. Sou muito satisfeito de ter esse álbum. E agora vem o quê? Surpresa. Não é surpresa nenhuma. É Delicate Sound of Thunder. Versão de 2000, o que mesmo? Eu tenho uma cola aqui para mim. Delicate Sound of Thunder 2020. O que esse disco tá fazendo aí, cara? Aquele lá é discão. A mixagem, gravação, mixagem e masterização analógico. Esse daqui já tem um processo digital. A garantia que eles pegaram as fitas demo originais e fizeram a composição desse álbum. Por que ele está na frente do anterior? Eu não acho que o som é extremamente superior, mas pela lista de faixas. Você tem... Posso estar enganado, né? Mas você tem Momentary Lapse of Reason inteiro e você tem... Só tem uma faixa aqui, cara, que por ela já vale o disco todo. Welcome to the Machine, que ficou esplendorosa. Supera a original? Não sei. Mas essa versão de Welcome to the Machine vale a pena, cara. É fabulosa, é sensacional. Tem um final que ficou mais pesado, ficou incrível. Discão triplo, cara. Cara, fabuloso. Você é fã de Pink Floyd, você gosta de disco de vinil, Delicate Sound of Thunder 2020, indispensável. Tem overdub, se o primeiro não tem, esse aqui também não tem. Só levado a crer que sim. Mas será, cara? Vou fazer aqui uma especulação. Welcome to the Machine não saiu na versão anterior. Saiu agora. Será que David Gilmour não pegou ela lá no estúdio e deu um cambalacho ali, deu uma overdubada em Welcome to the Machine nessa versão? É possível, tá? O overdub é um troço muito comum. Tira o brilho do disco, né? Mas fazer o quê? Agora sim, meu chapa. Agora você que é fã de rock, de música boa, vai curtir. Rush, Exit, Stage Lift. Turnê do Moving Picture. Aqui, movendo as pinturas. Turnê do Moving Picture. Rush, Exit, Stage Lift. 1981. Descasso dos anos 80. Cara, isso daqui é um The Best of do Rush. Não precisa mais nada. Se você não é um fã assim do Rush, quer ter um bom apanhado do Rush, compre esse disco. Até porque o Rush ao vivo, meu amigo, é idêntico ao estúdio. Os caras não mexem na música, não alteram, não colocam solo. Se tem solo de bateria, é solo de bateria. Você tá ouvindo, você fala, cara, é a versão de estúdio? Parece que sim. A mixagem é a mesma, tá? A equalização do som é o mesmo. E a seleção de músicas aqui, pô, olha só, cara. Começa com The Spirit of Radio, Red Barqueta, YYZ, igualzinho a versão de estúdio.
O lado 2, A Passage to Bangkok, Close to the Heart, Beneath, Between and Behind, Jacob's Ladder, Side 3, tem Three Bones Band, The Trees, Xanadu, cara, que legal. Lado 4, Free Will, Tom Sawyer, e a música que, segundo Geddy Lee, é a peça mais difícil de ser executada do Rush, La Villa Strangiato. E tá tudo impecável, cara. Tem overdub? Eu li que não, cara. Eu li que isso daqui é o Rush. Você quer ouvir o Rush ao vivo? Tá aqui. Rush, Exit, Stage, Lift. Tô chegando no final, cara. Chegando no final. E não podia faltar eles. Quem? Pesado para pegar aqui. Álbum quádruplo. Pink Floyd, Pulse. Pô, cara, por que o Pulse está na frente de tanto disco assim? Primeiro, o senhor David Gilmour garante, e eu não duvido, essa gravação de Pulse, tanto a que está no CD, que eu também possuo, quanto essa daqui, desse álbum em vinil quádruplo, isso aqui tem zero overdub. A banda estava afiadíssima. O que eles executaram ao vivo é o que veio para mixagem e o que foi para masterização. Som impecável. Me lembro que na época em que Pulse foi produzido, saiu uma nota, não sei se foi na Bis ou na Folha de São Paulo que eu li, dizendo que era o disco com maior qualidade já produzido. Não é nem ao vivo, nem de estúdio, de todos os discos já produzidos. O melhor som, a melhor profundidade de captação de frequências já lançado em uma mídia foi Pulse. Então, Pulse é importantíssimo, cara. Você coleciona disco de vinil, precisa ter o Pulse. É um disco histórico, importantíssimo, indispensável para a sua coleção. E eu não preciso dizer que a seleção de músicas aqui é fenomenal. É turnê do Division Bell. As músicas estão muito boas. Muitas das versões estão ali equivalentes à versão original. E aí eu vou fazer uma crítica, e você que é fã do Pink Floyd talvez discorde de mim, tá? E queira me tacar na fogueira. Tem uma coisa que eu não gosto nesse disco. O quê? Justamente o seu diferencial. Eles executam Dark Side of the Moon na íntegra. E eu acho desnecessário, cara. Eu não gostei. Eu acho que eles poderiam ter pensado ali. Poderiam ter executado Brief, Time, Money, Bridge in the Sky, Us and Them, e colocado mais material para nós. Colocado mais coisa do Wish Were Here. Colocado ali, talvez, Welcome to the Machine, Have a Cigar. Por que não, né? Poderiam ter experimentado alguma outra coisa ali, do Obscured by Clouds. Uma vez que, pô, cara, o último disco ao vivo do Pink Floyd custava ter feito um apanhado maior para os fãs. Fizeram o Dark Side na íntegra. Não supera o Dark Side original. Entendeu? Não supera o Dark Side original. Então, isso aqui eu não achei legal. Mas é o Pulse, é sensacional. Essa edição é incrível. São 4 vinis, igual aquele do David Gilmour. Aqui está garantindo que foi mixado, remixado a partir das fitas masters originais. Então não é CD gravado em vinil, é coisa fina. E agora nós estamos, cara do céu, agora a conversa aqui ficou séria. Agora o papo é sério. Discão. Um dos discos que eu mais gosto da minha coleção. One Night of Budokan, Michael Schenker Group. Tá aqui o Michael Schenker. Cara, eu comprei esse disco por sugestão do Regis Tadeu. Porque o Regis Tadeu, quando fala mal, cara, ele destrói. Mas se ele fala bem, cara, o troço é bom. E realmente, que disco legal. Qualidade de som sensacional. Primorosa. Apanhado de músicas incríveis. Tem aqui Doctor Doctor, Into the Arena. É esplêndido, cara. Esse disco é maravilhoso. Zero overdub. O Michael Schenker é totalmente contra overdub. É um disco indispensável para todo fã de rock and roll e de heavy metal. One Night at Budokan, of Budokan, Michael Schenker Group. E em penúltimo lugar, aquele que é considerado o melhor disco ao vivo de todos os tempos. UFO. UFO
Tá aqui, Strangers in the Night. Esse é o melhor disco ao vivo de todos os tempos. Um disco sensacional. Uma energia inebriante. O disco, você coloca ele alto, meu amigo. Você sente a energia da galera, a energia da banda tocando como nunca. Michael Schenker destruindo total. Cara, eu amo esse álbum, cara. Que álbum incrível. E zero overdub, tanto que Michael Schenker erra. Ele erra, se não me engano, em Rock Bottom, ele dá uma erradinha lá, e ele não corrige isso com overdub no estúdio. É o discão, cara. É o que aconteceu lá na época. Vale muito a pena. Disco primoroso. Você acha esse disco aqui no Mercado Livre? Tá? Não é um disco raro, não. Muito legal. E agora o número 1, que mora no meu coração, meu álbum ao vivo preferido, e o preferido de muita gente, Live After Death, do Iron Maiden. Por que eu gosto desse disco? O disco é impecável. Tá entendendo? Só tem musicona, bicho. Turnê do Power Slave. Tá? Olha só. O negócio começa ali com a fala do Winston Churchill. Aces High. 2 Minutes to Midnight. The Trooper, que ficou primorosa. Ainda mais porque na época nós ouvimos a primeira masterização de Peace of Mind, que ficou com som abafado. E essa versão aqui de The Trooper tá sensacional. Revelations, Flight of Icarus, lado 2, Rhyme the Ancient Mariner, Power Slave, e termina com The Number of the Beast. Disco 2, lado 3, Hello Be Thy Name, Iron Maiden, Run to the Hills e Running Free. E no último lado, Rothschild, Turning to Acacia Avenue, das músicas mais gosto do Iron Maiden, Children of the Damned, Die With Boots On, e encerra assombrosamente e incrivelmente com Phantom of the Opera. Tem overdub? Não. Você escuta e você percebe o Nico McBrain acelerando, os caras não corrigiram nada. Tem gente que critica falando que o Bruce estava cansado, que ele já não estava cantando tanto. Ah, cara, negativo, cara. Esse disco aqui, na minha opinião, é o melhor álbum ao vivo de todos os tempos. É sensacional. Iron Maiden, Live After Death, descasso, tem que estar presente na coleção de qualquer fã de heavy metal, de disco de vinil. Tá aí a minha coleção dos 25 álbuns ao vivo. Faltou alguma coisa aqui? Faltou, cara. Você tem álbuns ao vivo históricos que eu não tenho, como, por exemplo, o Kiss Alive 1. Só que esse Kiss Alive 1, para mim, ele tem dois problemas. Primeiro que eu não sou um grande fã de Kiss. Gosto de Kiss. Respeito Kiss. Você gosta de Kiss? Pô, legal. Eu gosto de algumas músicas do Kiss. Não cheguei a ser um grande fã de Kiss. Mas o Kiss Alive 1 tem um grave problema. Aquilo é puro overdub. Ou seja, o disco foi quase que inteiramente refeito no estúdio. Isso é muito ruim. Tá? Esse é um disco ao vivo que eu não tenho. Talvez eu adquira ele futuramente e faça até uma resenha aqui. Outra coisa que ficou faltando aqui para mim é Queen. Tem o Live Killers, tem o Live Magic, acho que não sei se é o mesmo. Então, mas segundo dizem algumas más línguas, o Queen faz muito overdub, tá? E tem o necessário playback de Bohemian Rhapsody, mas Queen é muito overdub. Então, mas não estou dizendo que eu não comprei nenhum disco ao vivo do Queen, porque eu acho ruim. Mas, sei lá, não surgiu a oportunidade de comprar, eu prefiro ouvir o Queen em estúdio. Então, não tenho essas versões ao vivo do Queen. Tá entendendo? Entre outros discos ao vivo, cara, tem um disco ao vivo, cara, que eu vi para comprar, não sei por que eu não comprei, que é o On the Night do Dire Straits. Aquele disco eu acho sensacional e eu não comprei. Eu tenho ele em CD. Pois é, eu não coloquei aqui, Dire Straits on the Night. É outro álbum ao vivo muito importante. Único, não, tem dois discos ao vivo do Dire Straits. Tem um anterior, acho que é o Alchemy, e tem esse que é final, turnê do On Every Street. Muito bacana, eles dão uma mexida ali nas músicas e fica um negócio progressivo, sensacional. Cara, tem um disco ao vivo do Accept, que é muito bom, que é gravado em Osaka também. O do Dirk Schneider destruindo total. Sensacional. E tem bandas, cara, que
cujas gravações ao vivo eu não gosto muito. Por exemplo, Sepultura ao vivo eu não sei, cara, não curto Sepultura ao vivo. Slayer ao vivo eu não gosto também. Não acho muito legal. É óbvio que tem muito álbum ao vivo que eu não coloquei aqui, não coloquei nenhum nacional, tá? Você vê, né? Sou mais fã de rock internacional mesmo. Mas deixa aí. Qual disco ao vivo você acha que faltou? Qual desses aqui você acha que é o melhor? Qual que você acha que é o melhor que não está aqui? Tá certo? Para quem assistiu, muito obrigado. Até a próxima. E vamos colecionar. Porque colecionar é cultura. Valeu!